E o elemento cultural, exatamente como havia colocado antes, se dá como o resultado da criação do espírito, da intervenção de um ser inteligente, um ser racional, sobre a matéria. Sobre a, entre aspas, né, desordem da matéria, ele coloca ordem a seu favor. Se vê que, embora então eu possa ter diversas matérias, de acordo com o rio, com o clima local, com o solo, diferentes matérias, mas a forma é uma só. Seria a cultura. Embora seja uma só, porque o ser humano é o mesmo, dada a diversidade de seres humanos, as culturas serão diversas também. Acho que aqui eu inverti, né? A forma é a mesma, que são os elementos culturais, que é próprio do ser humano, e ela vai ser diferenciada de acordo com a matéria, que são os elementos naturais. Determinante em termos relativos. Quer dizer, o homem poderia ficar subjugado pela natureza local, mas ele tem plena capacidade, e acontece isso, ele transforma a natureza local. Né? Então, é um determinismo relativo. O aspecto geográfico, aí, material, não é determinante. É determinante até um certo ponto. Até ao ponto em que o homem intervém em cima disso. Posto isso, essa base, digamos assim, essa base correta que o padre dá, vamos ver agora a definição de cultura. Eu peguei aqui de um sociólogo, mestre em sociologia, colaborador de um site chamado Brasil Escola, né? Qualquer aluno já acessou esse site. Ele se põe essa questão. E é uma questão que surge, de fato, né? Se uma cultura é melhor que outra, como foi posto lá no primeiro slide. A mentalidade que está em voga é que não existem diferenças. Não, existem diferenças, mas não que uma seja melhor que outra, não que uma seja superior à outra. No aspecto racial, é verdadeiro. Não existe uma raça superior à outra. Né? Mas aqui ele afirma, não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior. Mas existem culturas apenas diferentes. Vamos ver se isso aqui é correto. Uma outra definição que já, digamos assim, goza de um status de legitimidade universal é dado pela Unesco. A Unesco, como vimos, é um órgão da ONU que cuida da cultura. Né? É uma definição dada na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, da Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento. Veja como a cultura é importante, né? Que tem uma ligação com o desenvolvimento dos povos, que tem a chancela aí da ONU. Como é que eles definem cultura? Cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Veja que isso aqui daria até um tratado de sociologia. Tão abrangente é essa definição. Né? Ou seja, todos os aspectos do ser humano, ou do ser humano enquanto grupo social, estão abarcados aqui. Né? Conjunto dos traços espirituais e materiais. Então tem aí uma tangente aí com religião, né? Mas ele não entra nisso. Intelectuais, traços intelectuais. Vamos ver se a tese que está em voga hoje, ou seja, que não existe propriamente uma cultura superior e inferior, né? São apenas diferentes. Né? Então, no aspecto intelectual, eu trouxe aqui como exemplo, vocês têm aí a tabela periódica, que é propriamente da ciência, das ciências experimentais, né? Tão aclamada hoje em dia, e do outro lado você tem ali uma visão da matéria, mas uma visão provavelmente gnóstica. Tanto que a origem ali é do yin e yang. Né? A matéria teria uma origem dialética, a visão alquímica da realidade. Né?
Isso vem de livros de alquimia que mostram como que a matéria foi sendo elaborada, foi surgindo. Lá está dito que foram surgindo aos pares, isso para explicar as várias substâncias químicas, né? Agora eu não lembro a referência de qual ano que foi, mas é comum se dizer que a química ela vem da alquimia, né? Mas apenas para colocar que não dá para dizer que é meramente uma diferença de visão, né? Ali não tem propriamente um método científico da análise, diferente da tabela periódica, né? Pegando agora as artes. Nas artes, será que é só uma mera diferença? Qualquer um aqui que tem filhos poderia dizer que o quadro da esquerda seria o filho que desenhou na parede, né? Não dá para comparar esse quadro com uma pintura renascentista, que tem toda uma técnica envolvida também, né? Não sei dizer se isso é uma mera diferença, né? Modos de vida. Será que modos de vida também eu só posso colocar como são diferentes sensibilidades culturais, como eles falam? Você tem ali uma mesa posta, e, por outro lado você tem uma carne vegetal. Uma contradição de termos, né? Claro, são modos de vida diferentes, né? Mas, se não me engano, acho que o ensino de biologia não mudou ainda, o ser humano é um animal ornívoro, não é? Ele se alimenta de vegetais e de carne também, né? Agora estão dizendo que não, que ele é só herbívoro. Isso eu creio que não seja real. Diferentes maneiras de viver juntos. Aqui eu trago um exemplo de uma notícia que foi no passado recente, em que, quando os japoneses vieram assistir os jogos da Copa, acabado o jogo, eles começaram a limpar o estádio. Isso causou um espanto em todo mundo, né? Não sei, algum povo ou grupo social que não se importa com isso, você não pode dizer simplesmente que são diferentes culturas, né? Uma preza o lixo, a sujeira, a outra não. Creio que não é bem assim, né? Valores diferentes. Um artigo ali fala sobre o infanticídio que ocorre em algumas tribos indígenas aqui no Brasil. No outro, mostra que um bebê anencéfalo, que não era tido como morto ou que ia ter apenas alguns dias de vida, já estava completando aí 1 ano de vida. Uma sociedade, um grupo indígena, para eles é natural, é normal, é da cultura deles, né? Se o filho nasce com alguma deformidade, eles matam. Eu acho que é um pouco arriscado dizer que é uma mera diferença cultural com uma sociedade que preza pela vida, né? Que entende que todo ser humano gera um ser humano. E esse ser humano, então, merece a vida, né? Ele não pode ser condenado à morte porque não cometeu nenhum crime. Então, são dois modos, na linguagem deles, diferentes de pensar. Me parece que não, né? A tragédia disso é que até o dito homem civilizado do Ministério Público defende a liberdade daqueles povos indígenas de matarem os próprios filhos, sob a alegação de que é uma cultura diferente, é uma cultura local que deve ser respeitada. Isso me parece, no mínimo, um equívoco, né? Por fim, aqui, tradições e crenças que têm a ver mais com o aspecto religioso. É a mesma pessoa, mas o modo de vestir é totalmente distinto, não é? Uma evoca uma tradição, que tem todo um sentido de ser, outra evoca uma outra tradição. Dizem que 50 anos já é um tempo que você pode ter uma tradição, 50 anos depois da década de 60, em que evoca outra coisa, não é? Não dá para dizer que é uma mera diferença aí. Tem uma raiz aí que dá um juízo de valores, né? Qualquer pessoa que já andou com um padre do lado
com batina ou religiosos com hábito, já vem a diferença no dia a dia. Como as pessoas são atraídas, como as pessoas elas têm um bom espanto de ver uma pessoa paramentada. Então aqui são alguns exemplos que eu coloquei para tentar responder aquela pergunta. Se é uma mera diferença ou se é possível fazer algum juízo de valor. Bem, primeiro vendo aí a etimologia da palavra cultura, né? De onde que vem essa palavra cultura? A palavra cultura vem do latim culture, ação de tratar, cultivar. Vai ter uma raiz anterior que é o termo latino colere, que é cultivar as plantas, ou ato de plantar, atividades agrícolas. Se pensarmos que lá atrás nós havíamos mencionado que o homem ele tem um preceito de dominar a terra, vemos que aqui tem uma ligação, uma analogia exatamente com a terra, que é trabalhar a terra, né? Daí se vê que cultura tem uma analogia direta com o termo agricultura, que é trabalhar a terra. Assim como você tem uma terra selvagem, in natura, que você não consegue extrair de maneira inteligente aquilo que aquele solo pode dar, é necessário tratar esse solo primeiro, né? Para isso, então, você tem que tirar o mato, tirar as ervas daninhas, limpar o terreno primeiro. Depois de limpar o terreno, você trabalhar esse terreno, oxigenar esse terreno, para depois semear, e semeando, com todo o processo de irrigação, você desenvolver a sua plantação e colher. Isso propriamente é cultura, né? Cultura da cana, cultura da laranja, cultura em cultivo em terraços, que nós vemos em geografia, não é? Rodízio de culturas, que já se fazia na Idade Média, né? Para descansar um terreno, para não exaurir aquele terreno. Isso você pode exatamente colocar, transpor para a atividade do ser humano. O que nos distingue dos outros animais é exatamente a inteligência. Para que o homem possa desenvolver suas potencialidades para crescer, depois se multiplicar, é necessário trabalhar isso também no homem, dominar a terra. Como? Exatamente, limpando a inteligência dos erros, educando o ser humano desde criança, né? Limpando o terreno dos erros, e depois, com exercícios, com as disciplinas sendo dadas de maneira inteligente. A gente pode lembrar do trivium, né? Que você tem lá a lógica, a gramática e a retórica, saber pensar direito, depois saber falar, saber escrever e ler direito, depois falar direito. Se vê que é um modo mais inteligente de você educar uma pessoa no aspecto de conhecimentos, né? E aí seria exatamente o trabalhar a terra, e depois semear com verdades, com princípios corretos. Não deixar a criança aprender sozinha, de acordo com a sua realidade, para ela começar do zero de novo, né? Tudo aquilo que no passado já se fez. Nós não precisamos mais bater cabeça com algumas coisas.